Naquela manhã, uma escola primária no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, seguia sua rotina de sempre. Crianças corriam pelos corredores, professoras organizavam as últimas atividades antes da saída e pais começavam a chegar para buscar os filhos. Entre aquelas crianças estava Tânia Maria, uma menina de apenas 4 anos. Pouco antes do horário da saída, Odete apareceu dizendo que havia sido enviada por sua mãe para buscá-la. A mãe tinha ligado mais cedo e avisado a diretora. Tânia saiu de mão dada com aquela mulher, acreditando que estava segura. As duas caminharam pelas ruas da cidade, passaram por lojas, conversaram e até compraram doces. Para quem cruzasse o caminho delas, eram apenas mais uma mulher e uma criança aproveitando a tarde. Enquanto isso, a mãe de Tânia chegava à escola e ouvia as palavras que fariam seu mundo desmoronar. Sua filha já foi embora. Foi o início de uma corrida desesperada contra o tempo. Naquela noite, quando a polícia começou a investigar o desaparecimento da menina, ninguém imaginava que a resposta não estava nas ruas escuras do Rio de Janeiro. Este é um caso real tão perturbador que atravessou décadas e serviu de inspiração para um dos filmes brasileiros mais intensos dos últimos anos. Ficaram intrigados? Então vem comigo porque no episódio de hoje do Enredei vamos investigar a história da Fera da Penha, o crime real que inspirou o filme O Lobo Atrás da Porta. Eu sou Lilica e este é um Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre a história intrigante e profundamente triste do caso que ficou conhecido como a Fera da Penha. Mas antes de mergulharmos na investigação, vale a pena falar sobre o filme que trouxe esse caso de volta ao imaginário do público brasileiro. Lançado em 2013, O Lobo Atrás da Porta, dirigido por Fernando Coimbra, foi recebido com entusiasmo pela crítica e rapidamente passou a ser considerado um dos grandes thrillers nacionais. O longa conquistou diversos prêmios, entre eles o de melhor filme no Festival do Rio, e chamou a atenção pela forma como constrói o suspense. Não tentando descobrir quem cometeu o crime, mas entendendo como pessoas aparentemente comuns são capazes de atravessar limites inimagináveis. Embora seja inspirado em um dos crimes mais chocantes da história do Brasil, o filme não faz uma reconstituição dos acontecimentos. Fernando Coimbra optou por mudar nomes, personagens e diversas situações. Em vez de retratar fielmente a Fera da Penha, ele transformou o caso em um estudo sobre obsessão, manipulação, dependência emocional e violência. E talvez seja justamente por isso que o filme seja tão perturbador. Porque em nenhum momento ele nos apresenta monstros. Apresenta pessoas. Pessoas que amam, mentem, traem, perdoam, manipulam. E pouco a pouco vão atravessando uma fronteira invisível até chegar a um ponto do qual não existe mais retorno. Já a história real aconteceu mais de 60 anos atrás, em 1960, e paralisou o país. O desaparecimento e o assassinato da pequena Tânia Maria chocaram uma sociedade que ainda acreditava que crianças podiam caminhar tranquilamente pelas ruas e que a escola era um lugar absolutamente seguro. Durante semanas, jornais e programas de rádio acompanharam cada novo detalhe da investigação, transformando a autora do crime em uma das figuras mais conhecidas do Brasil. Foi a imprensa que lhe deu um apelido que atravessaria décadas: a Fera da Penha. Mas como costuma acontecer nos casos mais famosos, o apelido acabou simplificando uma história muito mais complexa. Por trás das manchetes, existia um relacionamento marcado por mentiras, promessas jamais cumpridas, ciúme, humilhação e uma obsessão
que cresceu silenciosamente até explodir da forma mais trágica possível. Gente, antes de começarmos, este episódio aborda temas como violência contra a criança, homicídio, violência psicológica e detalhes de um dos crimes mais marcantes da história criminal brasileira. Se você é uma pessoa mais sensível a esse tipo de assunto, talvez seja melhor deixar este episódio para um outro momento. Sua saúde mental vem primeiro, tá bom? Se precisar, faça uma pausa ou pule para o próximo episódio. A gente se encontra na próxima história. A narrativa foi construída com base em registros históricos e informações amplamente divulgadas sobre o caso. Mas, como acontece em todos os episódios do Enredei, alguns diálogos e descrições foram adaptados para tornar a narrativa mais fluida, sem alterar os acontecimentos centrais. Também vamos comentar as principais diferenças entre fatos reais e sua adaptação para o cinema em Um Lobo Atrás da Porta. Recados feitos, bora para a história do caso real. Vamos voltar para o Rio de Janeiro, ano de 1960. Enquanto Neide falava, o delegado não a interrompia. Havia algo curioso nela. Ela não parecia nervosa, também não parecia fria. Falava com calma, como alguém que já tinha contado aquela história muitas vezes. Primeiro para si mesma. Depois de alguns segundos de silêncio, o delegado fez apenas uma pergunta: Como vocês se conheceram? Neide respirou fundo antes de responder. No trem, ela sorriu discretamente, como quem voltava no tempo. Era início de 1959, mas um dia comum no Rio de Janeiro. O trem seguia lotado como sempre. Ela estava em pé, segurando a bolsa contra o peito, quando ouviu uma voz atrás dela. Ei, pode sentar. Eu vou descer na próxima estação. Ai, muito obrigada. Quando levantou os olhos, viu um homem elegante, simpático e com um sorriso que transmitia confiança. No dia seguinte, ele estava lá de novo. Coincidência ou você pega esse trem todos os dias? Ela riu. Todos os dias. Então acho que eu vou começar a gostar desse horário. As conversas passaram a fazer parte da rotina. Primeiro durante o trajeto, depois na calçada, até que vieram os cafés. E sem que ela percebesse, aquele desconhecido já ocupava um espaço importante na sua vida. O delegado anotava cada detalhe. E quando você descobriu que ele era casado? Neide abaixou o olhar. Ele mesmo me contou. Segundo ela, Antônio fez questão de tocar no assunto logo no início, mas contou a história do jeito dele. Eu sou casado. Ela lembra de ter sentido um pequeno desapontamento. Antes que pudesse responder, ele continuou. Mas meu casamento acabou faz tempo. Eu só continuo morando na mesma casa por causa da minha filha. Ela permaneceu em silêncio. Então, ele segurou delicadamente sua mão e perguntou: Você acredita em mim? Neide hesitou por um instante. Depois respondeu baixinho: Eu quero acreditar. E acreditou. Porque quando estamos apaixonados, às vezes acreditamos muito mais naquilo que queremos ouvir do que naquilo que conseguimos enxergar. Quem nunca, né, gente? Os meses foram passando. Antônio aparecia sempre com alguma novidade. Uma flor, um chocolate, um plano para o futuro. Numa tarde, enquanto caminhavam pela Praça 15, ele apontou para uma vitrine e disse: Já imaginou a nossa casa? Ela sorriu. Nossa casa? Sim, pequena, mas só nossa. Ela riu. Você fala como se fosse acontecer amanhã. Ele respondeu sem pensar. Vai acontecer, eu prometo. Neide começou a construir aquela vida dentro da própria cabeça. Imaginava os dois tomando café juntos, escolhendo móveis, recebendo amigos. Ela acreditava que era apenas uma questão de tempo. Mas esse tempo nunca chegava. Sempre havia uma nova desculpa. Eu ainda não consegui conversar com a minha esposa. Agora não é uma boa hora. Minha filha está passando por uma fase difícil.
Só preciso de mais um pouquinho de paciência. Paciência. Era a palavra que Antônio mais repetia. E Neide fazia o possível para acreditar que aquela espera teria um fim. Até que um dia ela decidiu parar de esperar. O delegado ergueu os olhos do bloco de anotações. O que fez a senhora desconfiar? Neide respondeu quase imediatamente. As promessas. Quanto mais ele prometia, menos cumpria. Ela começou a notar pequenos detalhes. Telefonemas encerrados às pressas, encontros cancelados, finais de semana inteiros sem notícias. Até que resolveu descobrir por conta própria. Esperou Antônio sair do trabalho. Manteve distância. Entrou no mesmo bonde. Depois, no mesmo trem. Quando ele desceu, ela continuou seguindo. Viu Antônio parar diante de uma casa. A porta se abriu. Uma mulher apareceu sorrindo. Nossa, você demorou hoje. Ai, o trânsito estava um caos. Logo em seguida, uma menina correu para a porta. Papai! Antônio se abaixou e a pegou no colo. Que saudade da minha princesa! A menina abraçou o pescoço do pai. Ele beijou sua testa. Depois entrou em casa com a esposa. A porta se fechou. Do outro lado da rua, Neide permaneceu imóvel. Sentia como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Só que ela era a única pessoa que não conhecia o roteiro. Naquele instante, ela entendeu que não era a mulher que esperava um casamento acabar. Era apenas a amante de um homem que nunca teve intenção de escolher. E às vezes, é exatamente no momento em que uma ilusão morre que nasce uma obsessão. Naquela mesma noite, Antônio apareceu em seu apartamento, como fazia tantas outras vezes. Entrou sorrindo. Trouxe seu chocolate favorito. Neide nem olhou para o pacote. Como está sua família? Ele congelou. Por alguns segundos não respondeu. Do que você está falando? Eu vi vocês. Silêncio. Você me seguiu? Você mentiu para mim. Antônio caminhou até ela. Tentou segurar sua mão. Ela puxou de volta. Neide, você não entende. Então me explica. Ele respirou fundo, como quem improvisava uma história. Eu estava esperando o momento certo. Você está esperando o momento certo faz quanto tempo? Ele não respondeu. Ela insistiu. Você disse que não existia mais casamento. Não existe. Então por que você voltou abraçado com a sua esposa para casa? Por causa da minha filha. Ao ouvir aquelas palavras, Neide deu uma risada curta. Não era uma risada de humor, era de incredulidade. Engraçado. Sempre existe um motivo para você não ir embora. Ela caminhou até a porta do seu apartamento e a abriu. Vai embora. Neide, vai. Ele saiu sem dizer mais nada. Mas antes que a porta se fechasse completamente, virou o rosto. Eu amo você. Ela respondeu quase num sussurro. Não, você ama mentir. A porta bateu, e foi naquele instante que algo começou a mudar. Ainda não era ódio, mas o amor já havia deixado de existir da forma como existia antes. No lugar dele, crescia um sentimento muito mais perigoso: a obsessão. Nos dias seguintes, Antônio tentou reaproximar-se. Ligava, mandava recados, prometia que agora seria diferente. E, sem perceber, alimentava exatamente aquilo que mais deveria temer. Porque quando uma pessoa vive de promessas, chega um momento em que a realidade cobra conta.
E naquela história, quem pagaria o preço mais alto não era Antônio. Era uma menina de apenas 4 anos. Os dias passaram, Neide tentou seguir em frente. Pelo menos era isso que dizia a si mesma todas as manhãs. Mas esquecer Antônio era muito mais difícil do que imaginava. Foi então que o telefone tocou. Ela olhou para o aparelho por alguns segundos antes de atender. Era ele. Oi. Silêncio. Eu só queria saber como você está. Ela respirou fundo. Você não tinha que estar em casa? Do outro lado da linha, Antônio deu uma risada curta. Ai, você ainda está brava comigo? Você mentiu para mim. Eu sei. Mais alguns segundos de silêncio, até que ele disse exatamente o que Neide precisava ouvir. Eu sinto sua falta. Naquele instante, toda a raiva pareceu diminuir. Era como se bastassem 4 palavras para apagar meses de sofrimento. Eles voltaram a se encontrar. Primeiro para conversar, depois para almoçar, e pouco a pouco tudo parecia voltar ao normal. Ou quase. Porque agora Neide fazia perguntas que antes não fazia. Você falou com a sua esposa? Ainda não. Quando que você vai sair de casa? Estou esperando o momento certo. Ela já conhecia aquela resposta, mas continuava acreditando. Ou talvez continuasse precisando acreditar. Enquanto Neide esperava por um futuro que não chegava, Nilza, a esposa de Antônio, tentava entender o presente. Antônio chegava cada vez mais tarde. Inventava reuniões, horas extras, viagens inesperadas. Numa noite, enquanto ele tirava a gravata diante do espelho, Nilza perguntou: Antônio, você está vendo outra pessoa? Ele continuou desabotoando a camisa. Claro que não. Então olha para mim quando responde. Ele levantou os olhos, sorriu, aquele sorriso tranquilo que tantas vezes havia convencido Neide. Você está imaginando coisas, Nilza. Ela permaneceu em silêncio, mas a dúvida não foi embora. Às vezes, a confiança não acaba por causa de uma grande mentira. Ela vai desaparecendo aos poucos, como tinta desbotando ao sol. Algumas semanas depois, o impossível aconteceu. Neide viu Nilza, não por acaso. Antônio havia marcado um encontro com ela em um café. Disse que finalmente resolveria tudo. Ela chegou mais cedo. Esperou. 5 minutos, 10, 15. Então viu Antônio atravessar a rua. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele caminhava a Nilza. Os dois conversavam normalmente. Ela segurava o braço do marido. Ele sorria. Nenhum dos dois entrou no café. Continuaram caminhando até desaparecer na esquina. Neide ficou olhando através da vitrine. A xícara de café já estava fria. Ela não percebeu. O garçom se aproximou. A senhora deseja mais alguma coisa? Ela respondeu sem desviar os olhos da rua. Não, acho que já vi tudo o que precisava. Naquela noite, Antônio apareceu novamente, como se nada tivesse acontecido. Encontrou Neide sentada na sala completamente imóvel. Você nem perguntou por que eu não fui no café. Ela respondeu sem olhar para ele. Não precisa. Ele percebeu que havia algo errado. O que aconteceu? Ela finalmente levantou os olhos. Eu vi vocês. Silêncio. Dessa vez ele nem tentou negar. Sentou ao lado dela, passou a mão pelos cabelos. Não foi como você está pensando. Ela deu uma risada amarga. Essa frase deve funcionar muito bem com nós duas. Neide, escuta. Não, agora você escuta. Ela levantou pela primeira vez a voz. Você dizia que dormia sozinho. Mentira. Dizia que seu casamento tinha acabado. Mentira. Dizia
que estava esperando o momento certo. Outra mentira. Ele tentou segurá-la pelo braço. Ela se afastou. Eu amo você. Neide ficou alguns segundos olhando para ele. Depois perguntou: Você sabe qual é o problema das mentiras? Antônio não respondeu. Elas obrigam quem acredita nelas a inventar uma realidade inteira. E eu vivi dentro da sua. Ela caminhou até a porta. Abriu, esperou. Antônio permaneceu imóvel por alguns instantes. Depois saiu sem dizer uma palavra. A porta se fechou lentamente. Do lado de dentro, Neide começou a chorar. Não era apenas o fim de um relacionamento. Era o fim da vida que ela imaginava que teria. E quando uma fantasia desmorona, algumas pessoas seguem em frente. Outras procuram alguém para culpar. Na investigação, o delegado começava a perceber um padrão. Toda vez que Antônio mentia, duas mulheres sofriam. Mas havia uma terceira pessoa naquela história. Uma criança, inocente, que jamais imaginaria que os conflitos dos adultos acabariam mudando seu destino. E seria justamente quando Neide cruzasse o caminho de Tânia Maria que a história deixaria de ser um drama amoroso para se transformar em uma tragédia. Depois de mais uma discussão, Neide tentou cumprir a promessa que havia feito a si mesma: nunca mais procurar Antônio. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Ela escondia as fotografias, evitava passar pelos lugares onde costumavam se encontrar. Quando o telefone tocava, deixava chamar. Mas por dentro, continuava esperando que fosse ele. Até que numa manhã, enquanto caminhava para o trabalho, viu Antônio do outro lado da rua. Ele não estava sozinho. Segurava a mão da filha. Tânia Maria caminhava dando pequenos pulos na calçada, tentando acompanhar os passos do pai. Ela devia ter uns 4 anos. Usava um vestidinho claro e 2 Marias Chiquinhas, que balançavam a cada passo. Antônio ria de alguma coisa que a menina dizia. Parou diante de uma banca de jornal. Comprou um doce. A menina abriu um sorriso enorme. Neide observava tudo escondida atrás da vitrine de uma loja. Sem perceber, começou a chorar. Não era a raiva da criança, era inveja daquele momento, daquela vida, daquela família que Antônio jurava não existir mais. Algumas semanas depois daquele encontro na praça, Neide começou a perceber que havia alguma coisa diferente. O café da manhã passou a provocar enjoos. O cheiro de perfume começou a incomodá-la. E o atraso na menstruação já não podia mais ser ignorado. Ela comprou um teste. Esperou sozinha o resultado. Quando viu a confirmação, levou as 2 mãos ao rosto. Sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, imaginou que o futuro finalmente tivesse chegado. Na mesma noite, esperou Antônio no lugar de sempre. Assim que ele apareceu, ela caminhou em sua direção. Os olhos brilhavam. Preciso te contar uma coisa. Ele sorriu. Você está me assustando. Ela segurou as mãos dele. Eu estou grávida. Durante alguns segundos, Antônio não disse absolutamente nada. O sorriso desapareceu. Tem certeza? Ela fez que sim com a cabeça. Absoluta! Esperava um abraço, uma palavra de carinho. Talvez até um nós vamos dar um jeito. Mas a reação foi outra. Antônio soltou suas mãos. Olhou para os lados para ter certeza de que ninguém os observava. Então falou quase num sussurro. Isso não pode acontecer.
Neide franziu a testa. Como assim? Você precisa interromper essa gravidez. Ela ficou sem reação. Mas Antônio, é nosso filho. Ele passou a mão pelos cabelos. Começou a andar de um lado para o outro. Você não entende. Se alguém descobrir, eu perco tudo. Minha família, meu trabalho, minha vida. Ela balançou a cabeça. E eu? Ele tentou segurá-la pelos ombros. Eu prometo. Depois a gente tenta de novo. Agora não dá. Neide afastou suas mãos. Você está pedindo para eu matar o nosso filho? Silêncio. Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça em silêncio. Segundo Neide, aquela conversa terminou ali. Mas para ela, alguma coisa havia mudado para sempre. Eles se separaram ali mesmo, e Neide seguiu com a gravidez sozinha. 2 meses depois, Antônio voltou a procurá-la. Parecia diferente, mais carinhoso, mais atencioso. Convidou-a para um passeio por Botafogo. Eu quero que você conheça um amigo meu. Ela hesitou. Ainda carregava a mágoa da última conversa, mas acabou aceitando. Os dois caminharam por algumas ruas até parar diante de um prédio. É aqui? É aqui sim, é rapidinho. Ele sorriu. Meu amigo está esperando. Neide entrou sem desconfiar. Segundo seu relato para o delegado, dali em diante tudo aconteceu muito rápido. Ela se lembra de um consultório, de pessoas vestidas de branco, de alguém dizendo que ela precisava fazer alguns exames. Depois, o vazio. Quando despertou, já era noite. Antônio a ajudou a sair do prédio. Ela sentia náuseas, tontura, uma dor intensa no ventre. Ele a colocou em um táxi. Vai para casa. Depois a gente conversa. Ela mal conseguiu responder. Horas mais tarde, já sozinha, percebeu que havia começado uma forte hemorragia. E foi naquele momento, segundo escreveu até em seu diário, que compreendeu o que acreditava ter acontecido. A gravidez havia terminado, sem que ela tivesse consentido. Haviam violado seu corpo. E pior ainda, violado sua alma, mais uma vez. Neide contou que ficou arrasada. Passou dias sem comer, sem forças para continuar. E que mulher não ficaria assim, né, gente? Antônio a deixou sozinha para enfrentar a dor física e, pior ainda, a dor emocional. Neide já tinha comprado algumas coisas para o bebê e ver as coisas em sua casa a destruía um pouco mais. Por que Antônio podia ter uma família e ela não? E aos poucos algo mudou em Neide. Não foi uma explosão, nem um ataque de fúria. Foi muito mais silencioso. Neide passou a observar a rotina da família. Sabia em que horário Antônio saía para trabalhar, sabia quando Nilza costumava fazer compras, sabia o horário em que Tânia entrava e saía da escola. Até que um dia resolveu bater à porta de Nilza com uma desculpa qualquer para conhecer a mulher. No começo, pensou em contar sobre o caso. Mas depois, pensou melhor. Não falou nada sobre isso. Passou a frequentar a casa da família, sempre com alguma desculpa, e quando sabia que Antônio estaria no trabalho. Talvez no início ela mesma não soubesse porque estava prestando atenção naqueles detalhes. Mas obsessões têm uma característica perigosa. Elas começam parecendo apenas curiosidade, até que um dia viram planejamento. Enquanto isso, Antônio seguia vivendo como sempre. Entrava e saía da vida das duas mulheres, prometendo um futuro para ela e estabilidade para Nilza. Sem perceber, o tempo para impedir aquela tragédia estava acabando.
E é agora que voltamos ao começo do episódio. Era início da manhã quando o telefone da escola tocou. A secretária atendeu. Escola Municipal, bom dia? Do outro lado da linha, uma voz calma respondeu: Bom dia, aqui é a mãe da Tânia Maria. A secretária sorriu: Pois não? Aconteceu um imprevisto e eu não vou conseguir buscá-la hoje. Vou mandar uma amiga. Ela se chama Odete. Pode entregar a minha filha para ela. Claro, sem problemas. Naquela época, não havia documentos, não havia listas de pessoas autorizadas, não havia senhas. Bastava uma ligação. Quando o telefone foi desligado, o destino de Tânia já estava traçado. E ninguém naquela escola poderia imaginar que acabava de participar sem saber do primeiro ato de uma tragédia que marcaria a história do Brasil. Quando o sinal anunciou o fim das aulas, as crianças correram em direção ao portão. Algumas procuravam os pais, outras acenavam para os irmãos mais velhos. Tânia ficou parada por alguns instantes, olhando ao redor. Então ouviu uma voz. Tânia? A menina se virou. Uma mulher sorria para ela. Sua mamãe pediu para eu buscar você hoje. Tânia inclinou a cabeça, curiosa. Minha mãe? É, ela teve um compromisso de última hora. Mas pediu para eu levar você para casa. A professora se aproximou. Você é a dona Odete, a vizinha? A mulher respondeu com um sorriso tranquilo. Sou eu mesma. A professora olhou para Tânia. Pode ir, querida. A mamãe já está esperando. Tânia segurou a mão da mulher e saiu pelo portão. Sem medo, sem desconfiança. Ela já tinha visto essa mulher em sua casa algumas vezes, conversando com sua mãe. Ela se sentiu segura. As duas caminharam pelas ruas da Penha. O movimento era intenso. Bondes passavam lentamente. Camelôs anunciavam mercadorias. E crianças brincavam nas calçadas. Ninguém prestava atenção naquela dupla. Em determinado momento, Neide parou diante de uma confeitaria. Você gosta de doce? Os olhos de Tânia brilharam. Gosto! Então vamos escolher um. Enquanto a menina observava os doces na vitrine, Neide a acompanhava em silêncio. Talvez, para quem estivesse olhando de fora, aquela cena parecesse a de uma tia levando a sobrinha para passear. Depois passaram por uma banca. Compraram uma revista de figuras. Mais tarde, um refrigerante. O tempo parecia se arrastar. Como se Neide estivesse adiando um momento que ela mesma sabia que chegaria. Em alguns instantes, Tânia olhou para ela e perguntou: A mamãe vai demorar? Neide sorriu, mas foi um sorriso cansado. Daqui a pouco você vai encontrar sua mãe. A menina pareceu satisfeita. Continuou andando segurando sua mão, sem imaginar que aquela resposta escondia um significado completamente diferente. Enquanto isso, Nilza chegou à escola. Sorriu para a professora. Oi, boa tarde, eu vim buscar a Tânia. A professora estranhou. Ué, mas ela já foi embora. A Nilza franziu a testa. Como assim? É, com a sua amiga. Silêncio. Que amiga? A professora sentiu o estômago gelar. A senhora não mandou ninguém? Nilza respondeu quase sem voz. Não. As duas mulheres se olharam por alguns segundos. Ninguém precisou dizer mais nada. As pernas de Nilza começaram a fraquejar. Onde está minha filha? Naquela mesma tarde, Antônio foi chamado às pressas. Quando chegou à escola, encontrou a esposa completamente desesperada. Antônio, levaram a nossa filha. Ele segurou os ombros de Nilza. Calma, vamos encontrá-la. Mas por dentro,
Seu pensamento corria em outra direção. Quem poderia fazer isso? A resposta surgiu quase que imediatamente. Um nome atravessou sua cabeça: Neide. Ele tentou afastar aquela possibilidade. Seria impossível. Ela jamais faria mal a uma criança. Ou faria? Sem dizer nada à esposa, Antônio pediu um telefone. Discou um número que conhecia de cor. Chamou uma vez, duas, três. Ninguém atendeu. Naquele instante, pela primeira vez, ele sentiu medo de verdade. Enquanto viaturas percorriam o bairro, enquanto vizinhos organizavam buscas, enquanto o nome de Tânia começava a ser repetido pelas emissoras de rádio, Neide caminhava em direção a um lugar cada vez mais afastado. O silêncio entre ela e a menina era interrompido apenas por perguntas inocentes. A gente está longe? Não, mais um pouquinho. Meu pai vai buscar a gente? Neide parou por um instante. Olhou para Tânia. Era impossível não enxergar Antônio naquele rostinho. Nos olhos, no sorriso, na forma de falar. Aquela criança não tinha feito absolutamente nada. Mas para Neide, ela representava tudo aquilo que jamais conseguiria ter. Uma família, um marido, sua vida tinha sido destruída. Naquele momento, a obsessão venceu qualquer resquício de razão. E uma decisão irreversível foi tomada. Não é preciso descrever o que aconteceu em seguida. Mas basta dizer que naquela noite, uma menina de 4 anos perdeu a vida. E um país inteiro perderia, junto com ela, a sensação de que uma tragédia como aquela jamais poderia acontecer. A madrugada ainda cobria a penha quando uma ligação chegou ao plantão da polícia. Do outro lado da linha, um homem falava com uma voz trêmula. Tem uma criança aqui. O delegado pediu calma. Onde o senhor está? Perto do antigo matadouro. Acho que vocês precisam vir depressa. Poucos minutos depois, as primeiras viaturas chegaram ao local. Os policiais caminharam em silêncio. Ninguém precisava dizer nada. Quando encontraram o corpo, o delegado abaixou a cabeça. A esperança de encontrar Tânia, com vida, havia acabado. Agora, a missão era descobrir quem havia feito aquilo e por quê. Na manhã seguinte, Antônio voltou à delegacia. Parecia exausto, não havia dormido. O delegado colocou uma xícara de café sobre a mesa. Nenhum dos dois tocou nela. Depois de alguns segundos, o investigador perguntou: Senhor Antônio, existe alguém que pudesse querer machucar sua família? Ele respondeu imediatamente: Não. Mas conforme dizia a palavra, uma lembrança atravessou sua cabeça. O delegado percebeu. Você tem certeza? Antônio passou a mão no rosto, respirou fundo. Existe uma pessoa. Quem? Ele demorou alguns segundos para responder. Como se soubesse que depois daquela resposta não haveria mais volta. Neide. O delegado anotou o nome. Quem é Neide? Antônio fechou os olhos. Minha amante. O silêncio que tomou conta da sala dizia mais do que qualquer resposta. Logo depois, 2 investigadores bateram à porta do apartamento de Neide. Ela abriu calmamente. Dona Neide Maia Lopes? Sim. Precisamos que a senhora nos acompanhe até a delegacia. Ela não perguntou o motivo. Pegou a bolsa, trancou a porta, entrou na viatura. Durante todo o trajeto, ninguém disse uma palavra. Na sala de interrogatório, o delegado foi direto ao assunto. A senhora conhece Antônio Couto? Ela respondeu sem hesitar. Conheço.
Quando foi a última vez que esteve com ele? Faz alguns dias. E ontem? Ela balançou a cabeça. Eu não o vi. O delegado apoiou os cotovelos sobre a mesa. A senhora conhecia a filha dele? Pela primeira vez, Neide desviou o olhar. Foi um movimento quase imperceptível, mas suficiente para chamar a atenção do investigador. Sim, eu já a tinha visto, mas de longe. Tem certeza? Ela levantou novamente os olhos. Tenho. Enquanto Neide era interrogada, outros policiais percorriam seu caminho nas últimas 24 horas. Conversavam com comerciantes, vizinhos, até que uma informação chamou a atenção. Uma mulher lembrava perfeitamente dela. Sim, ela esteve aqui ontem. Tem certeza? Tenho. Veio com uma menininha. Comprou doces. Os investigadores trocaram um olhar. Mais tarde, outra testemunha apareceu. Eu também vi. As duas estavam juntas perto da estação. Cada depoimento parecia pequeno, sozinho. Não significava muita coisa. Mas juntos formavam um desenho impossível de ignorar. O delegado voltou para a sala de interrogatório. Sentou-se diante de Neide. Abriu lentamente a pasta de documentos. Sem levantar a voz, perguntou: Dona Neide, tem certeza de que não encontrou Tânia ontem? Ela permaneceu em silêncio. Então ele colocou sobre a mesa uma folha, depois outra e mais outra, porque várias pessoas dizem exatamente o contrário. Neide olhou para os papéis, depois para o delegado. Seu rosto continuava quase sem expressão, mas suas mãos, pela primeira vez, começaram a tremer. O relógio da delegacia marcava o início da noite. Horas haviam se passado. As perguntas se repetiam, as respostas também. Até que o delegado mudou de estratégia. Fechou a pasta, empurrou a cadeira para trás e falou quase num sussurro. Eu não acredito que a senhora acordou ontem pensando em matar uma criança. Neide ergueu lentamente a cabeça. Foi a primeira frase diferente que ouvira durante todo o dia. O delegado continuou. Acho que essa história começou muito antes de ontem. Muito antes daquele telefonema. Muito antes da escola. Muito antes de Tânia. Começou quando alguém fez promessas que nunca pretendia cumprir. Os olhos de Neide se encheram de lágrimas. Ela permaneceu em silêncio. Antônio mentiu para a senhora, não foi? Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, depois outra. Quando voltou a falar, a voz quase não saía. Ele dizia que ia me escolher. A sala permaneceu em silêncio. Todos os dias ele prometia que seria diferente. Ela respirou fundo. E eu esperei. Esperei até entender que nunca aconteceria. O delegado fez apenas uma última pergunta. E então? Neide levou as mãos ao rosto. O choro, até então contido, finalmente rompeu. Eu queria que ele sentisse a mesma dor que deixou em mim. Nenhum policial comemorou. Ninguém trocou olhares de satisfação. Porque naquele instante todos compreenderam que não existia vitória naquela sala. Havia apenas uma criança que jamais voltaria para casa. E 3 vidas completamente destruídas. Quando a notícia chegou aos jornais, o Brasil inteiro queria uma resposta. Como uma mulher aparentemente comum poderia cometer um crime como aquele? A imprensa encontrou uma resposta simples. Chamou Neide Maia Lopes de a Fera da Penha. Era um apelido forte, impactante. Funcionava perfeitamente nas manchetes. Mas apelidos têm um problema.
Eles encerram uma discussão antes mesmo que ela comece. Quando chamamos alguém de fera, parece que deixamos de perguntar como aquela pessoa chegou até ali. E talvez tenha sido justamente essa pergunta que Fernando Coimbra quis fazer mais de 60 anos depois, em O Lobo Atrás da Porta. Nessa história, Neide se transforma em Rosa, Antônio vira Bernardo, Nilza passa a ser Silvia e Tânia recebe outro nome. Mas a mudança mais importante não está nos personagens, está na forma como a história é contada. No filme, ninguém é apresentado como herói. Ninguém é completamente inocente. E ninguém nasce um monstro. Cada personagem toma pequenas decisões, conta pequenas mentiras, aceita pequenas humilhações, até que de repente o que parecia pequeno já ficou grande demais. O filme nos obriga a fazer uma pergunta extremamente desconfortável. Em que momento uma pessoa deixa de ser vítima e passa a ser responsável pelas próprias escolhas? Porque Rosa sofre, é manipulada, é enganada, é usada. Tudo isso é verdade, mas nada disso explica o que ela fez depois. Muito menos justifica. Existe uma linha e ela escolhe atravessá-la. E foi na narrativa do filme que eu baseei o episódio de hoje. Leandra Leal está incrível no papel de Rosa. E se você ainda não viu o filme, eu recomendo. Mas estejam preparados, porque é um soco no estômago. Não tem como não se emocionar. E eu, quando assisti, não sabia nada da história real. Foi duro e muito triste. E existe uma pergunta que ficou ecoando na minha cabeça quando os créditos do filme terminaram. Quem é, afinal, o lobo atrás da porta? Quando ouvimos esse título pela primeira vez, é quase impossível não imaginar uma única resposta. O lobo é Rosa, a amante, a mulher consumida pelo ciúme, a assassina. É assim que esperamos que uma história como essa funcione. Existe um monstro e basta encontrá-lo. Mas o filme nos convida a desconfiar das respostas fáceis. Porque ao longo da narrativa, percebemos que o perigo nunca esteve apenas em uma pessoa. Ele foi crescendo, silenciosamente. Toda vez que Bernardo prometia um futuro que não pretendia cumprir, toda vez que dizia para Rosa: espera só mais um pouco, enquanto do outro lado da cidade voltava para casa, beijava a esposa e fingia que nada havia acontecido. Toda vez que uma mentira exigia outra mentira para continuar existindo. Na vida real, Antônio não matou Tânia. Essa responsabilidade é exclusivamente de Neide. Mas é impossível ignorar que sua vida dupla alimentou expectativas, frustrações e uma obsessão que pouco a pouco saiu do controle. O mais inquietante é que nenhum daqueles personagens acordou imaginando o desfecho dessa história. Bernardo acreditava que conseguiria sustentar 2 vidas. Rosa acreditava que se esperasse o suficiente, finalmente seria escolhida. E Silvia acreditava que seu casamento ainda podia ser salvo. Cada um vivia preso à própria ilusão, até que todas elas desmoronaram ao mesmo tempo. E quem pagou o preço mais alto foi justamente quem não tinha qualquer participação naquele conflito: Tânia. Talvez seja esse o verdadeiro significado do título. O lobo não estava apenas do lado de fora. Ele já estava atrás da porta de cada uma daquelas casas, escondido nas mentiras que pareciam pequenas, nas promessas repetidas sem intenção de cumpri-las, na incapacidade de encerrar um relacionamento antes de começar outro,
na obsessão que deixou de enxergar pessoas e passou a enxergar apenas feridas. Porque às vezes o maior perigo não chega fazendo barulho, ele entra em silêncio, senta-se à mesa, passa despercebido. E quando finalmente percebemos que havia um lobo atrás da porta, já é tarde demais. Voltando para o caso real, quando Neide deixou a sala de interrogatório, a investigação havia terminado, mas a história estava longe do fim. Na manhã seguinte, os jornais estampavam sua fotografia na primeira página. Seu nome quase desaparecia diante do apelido criado pela imprensa. A Fera da Penha. Era um nome que chamava atenção. Vendia jornais, provocava indignação e, de certa forma, transformava uma mulher em um símbolo do mal. Mas enquanto o país discutia quem era a Fera da Penha, uma família tentava descobrir como continuar vivendo. O julgamento de Neide foi acompanhado de perto pela imprensa. Ela foi condenada a 33 anos de prisão pelo assassinato de Tânia. Na época, a sentença foi considerada uma das mais severas já aplicadas a uma mulher no Brasil. Mas, como previa a legislação daquele período, ela obteve benefícios durante o cumprimento da pena e deixou a prisão depois de aproximadamente 15 anos. Depois disso, desapareceu da vida pública. Escolheu viver longe dos holofotes. Durante décadas, quase não concedeu entrevistas e evitou qualquer exposição. Em 2023, morreu aos 87 anos, vítima de complicações decorrentes de um AVC, encerrando discretamente uma vida que, por décadas, esteve associada a um dos crimes mais marcantes da história brasileira. Mas talvez a pergunta mais difícil seja outra. O que aconteceu com Antônio e Nilza? Quando Tânia foi assassinada, Nilza descobriu duas tragédias no mesmo dia. A primeira, a perda da filha. A segunda, a existência da amante do marido. Seria compreensível imaginar que aquele casamento terminaria ali. Mas não foi o que aconteceu. Apesar da dor, da traição e da exposição pública, Antônio e Nilza decidiram permanecer juntos. Anos depois, em entrevistas, contaram que reconstruíram a família. Além de Solange, que já era irmã de Tânia na época do crime, o casal teve mais 3 filhos. Vieram também os netos, depois os bisnetos. Em uma dessas entrevistas, Nilza resumiu essa reconstrução em uma frase simples, mas profundamente comovente. Deus me levou uma, mas me deu mais 3. Isso não significa que a dor tenha desaparecido. Uma perda como essa não se supera. Aprende-se no máximo a conviver com ela. Existe, porém, um último capítulo nessa história, e talvez seja o mais inesperado de todos. Com o passar dos anos, muitas pessoas começaram a visitar o túmulo de Tânia Maria. Levavam flores, brinquedos, cartas, fotografias. Alguns diziam ter recebido graças depois de fazer uma oração à menina. Outros voltavam apenas para agradecer. Pouco a pouco, Tânia passou a ser lembrada por muitos como uma criança capaz de interceder por quem sofre. Independentemente da crença de cada um, esse costume revela algo profundamente humano. Enquanto a autora do crime ficou conhecida como a Fera da Penha, a menina permaneceu viva na memória das pessoas por um motivo completamente diferente. Não pela forma como morreu, mas pelo carinho que continuou despertando décadas depois. O caso da Fera da Penha aconteceu em 1960. Mais de 6 décadas se passaram. As escolas mudaram seus protocolos. Hoje é comum que pais precisem cadastrar previamente quem está autorizado a buscar uma criança. Documentos são conferidos. Em muitas escolas existem senhas. São medidas que parecem naturais,
mas nasceram porque tragédias como essa mostraram que confiar apenas na boa-fé das pessoas não era suficiente. Existe uma frase do escritor francês François de La Rochefoucauld que diz: "O ciúme nasce sempre com o amor, mas nem sempre morre com ele." Em poucas palavras, ela resume uma verdade desconfortável. Quando um relacionamento termina, o amor pode desaparecer, mas o ressentimento, a obsessão e o desejo de vingança podem continuar vivos por muito tempo. No caso de Neide, foi justamente essa combinação que muitos enxergaram. O ciúme parecia ter sobrevivido ao fim do relacionamento e, aos poucos, teria se transformado em algo muito mais sombrio. Talvez por isso, anos depois, outro nome tenha sido associado a ela. Um nome carregado de simbolismo: a Medéia Carioca. Não foi o apelido que estampou as manchetes dos jornais em 1960. Esse título surgiu depois, quando pesquisadores e escritores perceberam uma semelhança inquietante entre o caso da Fera da Penha e uma das tragédias mais conhecidas da literatura. Há mais de 2000 anos, o dramaturgo grego Eurípides escreveu a história de Medéia. Traída pelo marido Jasão, que decide abandoná-la para se casar com outra mulher, Medéia resolve atacá-lo da forma mais cruel que consegue imaginar. Ela não volta sua vingança apenas contra o homem que a rejeitou. Ela destrói aquilo que ele mais ama. É uma história sobre paixão, sobre abandono, sobre obsessão e, principalmente, sobre uma vingança que ultrapassa todos os limites da humanidade. É claro que existem diferenças profundas entre o mito e o caso real. Medéia mata os próprios filhos. Neide assassinou a filha do homem que amava. Mas em ambos os casos, a criança torna-se um instrumento de uma vingança dirigida a um adulto. É justamente essa lógica devastadora que aproximou as duas histórias. Por isso, alguns autores passaram a chamar Neide de Medéia Carioca. Não para justificar seus atos, muito menos para transformá-la em uma personagem trágica, mas para mostrar que certos comportamentos humanos atravessam os séculos. Mudam os nomes, mudam as cidades, mudam as épocas, mas o resultado continua sendo o mesmo. Quando a obsessão substitui o amor e a vingança passa a falar mais alto que qualquer limite moral, quem quase sempre paga o preço são os inocentes. Gente, esse caso é muito pesado e foi bem difícil de pesquisar e trazer para o Enredei. Até porque existem versões diferentes. A primeira aparece no livro Crimes que Abalaram o Brasil. Segundo essa narrativa, Neide engravidou de Antônio. Ao contar a novidade, encontrou uma reação completamente diferente da que esperava. Ela afirma que Antônio insistiu para que ela interrompesse a gravidez. Depois de uma discussão, teria sido levada por ele até uma clínica sob um falso pretexto. E sem compreender exatamente o que estava acontecendo, acordou horas depois, convencida de que havia perdido o bebê sem seu consentimento. Essa versão aparece em trechos atribuídos ao diário de Neide e é apresentada no livro sobre o caso, mas não foi confirmada durante o processo criminal nem teve o mesmo destaque na cobertura jornalística da época. Por isso, permanece como um dos aspectos mais controversos dessa história. Existe uma segunda versão difundida pelo programa Linha Direta da Globo. Nela, não há gravidez. O rompimento acontece quando Neide confronta Antônio e exige que ele deixe a esposa e ameaça destruir sua família caso isso não aconteça. A partir desse momento, ela começa a planejar sua vingança. Independentemente de qual versão seja a verdadeira, ambas chegam ao mesmo ponto. E eu tentei não deixar sensacionalista e busquei ter o maior respeito pelas pessoas envolvidas. São pessoas reais que têm familiares vivos no Brasil.
Mas eu queria terminar essa história com uma pergunta para vocês. Quanto desta tragédia está ligada a uma mulher abandonada quando sua saúde mental mais precisava de atenção? Eu quero saber a opinião de vocês. Contem para mim nos comentários. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Nos próximos episódios, seguimos juntos explorando novos mistérios, personagens complexos e narrativas que desafiam a nossa percepção. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e sugestões. Sua participação é essencial para que o Enredei continue crescendo e trazendo conteúdos cada vez mais envolventes. Obrigada por fazer parte do Enredei. Cuide-se e até a próxima história.